Olá! Antes de começar o vídeo de hoje, gostaria de falar que vocês perceberam que o nosso estúdio está um pouco diferente. Colocamos essa obra de arte maravilhosa aqui atrás para brilhantar e engrandecer o nosso estúdio, os nossos vídeos, né? É uma tela maravilhosa do artista plástico Breiner Silvestre para agregar um valor no nosso vídeo, no nosso estúdio e nas nossas gravações. Foi um pedido muito especial dos nossos alunos e, bom, aqui está. Vamos começar o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre Erasmo de Roterdã. Quem foi Erasmo de Roterdã? Bom, o Erasmo de Roterdã, ele foi um filósofo. É importante estudá-lo no seguinte sentido. O vídeo passado foi sobre Maquiavel. E eles se contrapõem muito com relação às suas ideias, muito. Eles são contemporâneos, eles viveram exatamente no mesmo período, mas o engraçado de destacar também, interessante destacar, é que eles não se conheciam. Eles não se conheciam. Eles viveram no mesmo momento, eles tinham ideias completamente diferentes entre si, porém eles não se conheciam. O nome já diz, Erasmo de Roterdã, ele nasceu na Holanda e o Maquiavel na Itália. Bom, vamos falar mais sobre o Erasmo de Roterdã. Ele era um católico fiel, mas ele foi muito crítico aos erros da igreja naquela época. Ele foi um exímio escritor, a sua obra é uma obra muito importante, muito relevante. E ele recebeu alguns convites. Ele recebeu um convite, por exemplo, do Papa da época para se tornar um cardeal e recebeu muitos outros convites, que ele recusou todos, porque ele queria continuar como escritor e ele queria continuar estudando e escrevendo. Um fator interessante do Erasmo de Roterdã como escritor é que ele ganhava muito dinheiro com as suas obras. Ele escrevia e ganhava muito dinheiro, isso é interessante. Ele ganhava dinheiro com os seus livros. Então ele recusou todos os títulos para continuar apenas estudando e escrevendo. Bom, o Erasmo de Roterdã e o Maquiavel, eles se contrapunham muito com relação às ideias. As ideias deles eram muito divergentes entre si. Vou colocar algumas dessas divergências. Por exemplo, o Maquiavel, ele afasta a concepção religiosa do mundo. Já o Erasmo de Roterdã não, ele mantém essa concepção em vigor. O Maquiavel defende uma política isenta de moral. O Erasmo de Roterdã não, ele subordina os governantes a princípios éticos e cristãos. O Maquiavel elogia a guerra, o Erasmo de Roterdã defende a paz. O Maquiavel, ele baniu a ética política e levou em consideração apenas os interesses do príncipe. Já o Erasmo de Roterdã não, ele revaloriza a moral política. O Maquiavel descreveu a política como ela é realmente. E o Erasmo de Roterdã, ele apontou como a política deveria ser. Não é que o Erasmo de Roterdã ele não reconhece, entre aspas, os vícios dos príncipes. Não, ele reconhece sim. Ele via tudo de errado que acontecia no governo, assim como Maquiavel também. Porém, a diferença está aí entre eles também. O Erasmo de Roterdã ele não concordava com isso e nem aceitava isso, muito pelo contrário. Ele condenava essas atitudes dos príncipes. Os erros dos príncipes são piores do que o de homens comuns, porque o príncipe ele tem que dar o exemplo. O Erasmo de Roterdã ele compara os príncipes à águia, mas de uma maneira pejorativa, porque, segundo Erasmo de Roterdã, a águia não é bonita e nem presta para ser comida, mas ela é uma predadora, ela é carnívora. Então essa concepção que Erasmo de Roterdã fazia com relação aos príncipes, comparando-os a águias. Diferentemente de Maquiavel também, para Erasmo de Roterdã, o príncipe cristão ele deve possuir as melhores virtudes. Para Maquiavel, o príncipe não precisava ter virtudes, apenas parecer tê-las. Para Erasmo de Roterdã, não. O príncipe tem que ter as melhores virtudes, principalmente a diferença entre o bem e o mal e ser honesto. O bem do povo, o bem comum, o príncipe cristão para Erasmo de Roterdã, o príncipe cristão tem que buscar o bem comum, por mais que ele sacrifique a si próprio.
ele diz o seguinte: é muito melhor um homem justo, é muito melhor um homem ser justo do que um príncipe injusto. O Erasmo de Roterdã ele concorda com Santo Agostinho na defesa da paz e na desaprovação da guerra. Há uma diferença entre o Erasmo de Roterdã e o São Tomás de Aquino, por exemplo, porque o São Tomás de Aquino também defendia a paz. Defendia a paz acima de tudo. Porém, o São Tomás de Aquino abre uma exceção, porque ele dizia que a guerra, quando é justa, ela pode existir. Uma guerra justa, quando ela é justa, ela pode existir. Já para o Erasmo de Roterdã, não. Não existe guerra justa. Não, então ele condena todo tipo de guerra e não existe guerra justa. Ele concorda com Aristóteles porque ele defende uma monarquia mista, né, uma mistura de aristocracia com democracia. E ele concorda com Aristóteles também quando eles dois condenam a tirania. Tanto Aristóteles quanto o Erasmo de Roterdã condenam a tirania. O Erasmo de Roterdã, ele não defende o poder pelo poder, como nós vimos em Maquiavel e em outros pensadores. Ele defende, sim, um poder político limitado. Limitado pela religião, pela moral, pelo direito natural, enfim, um poder político limitado. A Europa na época de Erasmo de Roterdã, ela era preponderantemente cristã. Só que, mesmo assim, o Erasmo de Roterdã estava muito preocupado com uma espécie de brainstorm que havia entre pensadores, políticos, estadistas, cada um com uma ideia diferente, uma ideia divergente, uns indo contra a igreja, outros indo a favor da igreja, outros defendendo o poder pelo poder, outros defendendo atos amorais dos príncipes, outros defendendo o soberano, o imperador acima do Papa. Então, muitas ideias conflitantes e diferentes. Então, a Europa estava vivendo um momento muito complicado, apesar de a Europa, nesse momento, ainda ser preponderantemente cristã. Mesmo assim, para o Erasmo de Roterdã, os príncipes não seguiam o evangelho. Por mais que a maioria era cristã, os príncipes não seguiam o evangelho. Os príncipes seguiam apenas interesses pessoais, né, em detrimento do bem comum. E isso preocupava muito ele. Preocupava muito o Erasmo de Roterdã. Lembra lá no vídeo de Maquiavel, quando eu disse que os príncipes sempre fizeram isso? Sempre governaram para o benefício próprio? Pois é, os príncipes sempre viveram dessa maneira. E só que o Maquiavel defendia e aceitava isso. Já o Erasmo de Roterdã não. Ele constatou isso, mas ele não defendia isso. Ele não achava isso correto. Ele não aceitou isso. Muitas críticas foram feitas, inclusive, a Erasmo de Roterdã, dizendo que ele era mais do mesmo, que ele apenas repetia as ideias que sempre já foram ditas. Mas isso é um erro, porque ele foi muito inovador, inclusive. Ele trouxe muitas novidades e não tem como negar que tem que se considerar que ele foi muito contundente, por exemplo, quando ele criticou os erros da igreja, quando ele criticou os príncipes, né, quando ele criticou a má conduta dos príncipes naquela época. E ele foi inovador também, não há como negar isso, ele foi inovador quando ele defendeu o direito das mulheres. Não um direito das mulheres igual nós temos hoje no século XXI, não. Mas foi muito inovador quando ele defendeu os direitos das mulheres. Mais inovações, mais direitos para as mulheres. O Erasmo de Roterdã trouxe isso. Um outro fato para a gente finalizar o vídeo que é interessante é a relação do Erasmo de Roterdã com Lutero. Eles eram muito amigos, muito amigos. Porém, eles romperam quando Lutero abandonou o catolicismo. O Erasmo de Roterdã, não se pode considerar que ele se tornou um luterano. Não, ele rompeu com Lutero quando Lutero abandonou o catolicismo. E o Erasmo de Roterdã, ele não teve como também impedir a divisão da Igreja Católica. Pouco tempo depois desse rompimento entre o Erasmo de Roterdã e Lutero, o Lutero rompeu também com Roma. E nós vamos falar mais sobre
Lutero em outro vídeo, mas é interessante essa parte. Eles eram amigos, eles tinham pensamentos muito parecidos, Lutero e o Erasmo de Roterdã, porém eles romperam e o Lutero começou com outra filosofia, enfim. Ok? Esse foi um vídeo sobre o Erasmo de Roterdã. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, pelo menos. É um vídeo apenas introdutório sobre esses pensadores, né, sobre a história do pensamento político ocidental. É um vídeo apenas introdutório. Se você quer aprofundar, você deve aprofundar. Essas duas obras que eu falei são obras muito interessantes. Bom, muito obrigado. Esse foi o vídeo sobre o Erasmo de Roterdã, com cenário novo, com obra de arte e tudo. Dê um like aí se você gostou. Por favor, dê um like. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Nos ajude a divulgar esses vídeos. Muito obrigado.